Mais um protesto parou parcialmente a terceira ponte ontem à noite. Eram cerca de 500 pessoas que se concentraram na Praça do Pedágio e queriam a liberação da cobrança. E mais uma vez teve lá um princípio de confusão com a polícia. Os manifestantes começaram a se reunir na Praça do Papa no final da tarde. O pequeno grupo ficou cada vez maior. Pouco depois das 6 da noite, eles seguiram até a Praça do Pedágio, onde se encontraram com outros que já estavam no local. Os manifestantes passaram as cabines e pararam em cima da ponte. Segundo a Secretaria de Segurança, havia entre 400 e 500 pessoas. Os manifestantes não impediram a passagem dos veículos. Policiais do BME montaram um bloqueio no sentido de quem chegava em Vitória. Por alguns minutos, o trânsito ficou parado para os motoristas que saíam de Vila Velha. Agora são 7h20 da noite e o trânsito acaba de ser liberado no sentido de quem sai de Vila Velha e chega aqui em Vitória. Os manifestantes ocupam boa parte aqui da Praça do Pedágio e, apesar disso, o trânsito flui tranquilo nos dois sentidos da ponte. Os manifestantes pediam o fim do pedágio. A nossa prioridade aqui hoje é o quê? De todo mundo passar o direito de ir e vir de graça. A situação parecia controlada. Os policiais desfizeram o bloqueio e liberaram totalmente a ponte. Mas a tranquilidade durou pouco. Manifestantes acabaram de jogar rojões contra os policiais do BME. E eles, de novo, olha só, formaram um bloqueio. E o trânsito novamente foi impedido, no sentido de quem sai de Vila Velha e vem para Vitória. Minutos depois, o trânsito foi liberado aos poucos. Mas o clima ficou tenso. Houve uma confusão entre os manifestantes. Logo depois, 3 jovens foram presos. Segundo a polícia, um teria jogado uma pedra na cabeça de um policial. Outros 2 estariam com rojões. Colegas deles ficaram indignados. Em vários momentos, a polícia tentou conversar com os manifestantes, mas eles não se entendiam nem entre si. Não é assim não! Só advogado não resolve, é pressão social! E vocês estão reforçando a polícia! Vocês estão reforçando a ação de direita da polícia! Esse homem de roupa preta e capacete estava entre os manifestantes com facas. Ele se recusou a entregar o material e acabou preso. Pode mobilizar! Tira o cinto! Pode mobilizar! Pode mobilizar aí! A polícia encontrou um arsenal com Fábio José da Silva, de 42 anos. Várias facas, algemas, máscara, spray usado em pichações e uma pistola de brinquedo que lança balas de tinta. Foi com bombas de efeito moral que a polícia dispersou os últimos manifestantes. Pessoas que insistiam em ficar na Praça do Pedágio e atacavam os policiais com pedras. Isso tudo foi à noite na Praça do Pedágio, terminou ali por volta de 9h30 da noite e o secretário de Segurança falou sobre a ação da polícia. A manifestação se iniciou pacificamente, sob controle da polícia. Nós ordenamos o trânsito para garantir o direito de manifestação. Infelizmente, mais uma vez, o que tem ocorrido de forma recorrente, pessoas se aproveitam dessas manifestações para praticarem atos de vandalismo. Nós tivemos que realizar prisões ainda no início da manifestação de pessoas que estavam jogando pedra, rojões, um dos indivíduos com várias facas, soco inglês, bombas, uma máscara, que foi apreendido junto com esse indivíduo ainda no início da manifestação. E ao final, quando a polícia realizou a dispersão, porque começaram uma chuva de pedras contra a polícia e de rojões, nós ainda realizamos mais prisões, em torno de 30 indivíduos foram recolhidos para o DPJ. Chamou muita atenção da polícia, de nós aqui que estávamos acompanhando, a quantidade de facas, de bombas que estavam lá de posse dessas pessoas que foram presas. Nós tivemos uma ação muito bem feita,
Nós não tivemos ninguém atingido por nenhum tipo de artefato utilizado pela polícia, a não ser quem partiu para o enfrentamento. Fizemos uma dispersão adequada. Infelizmente, esses indivíduos na dispersão ainda apedrejaram alguns estabelecimentos comerciais, uma churrascaria, mas no final das contas nós realizamos as prisões necessárias para manter a ordem. Nós estamos aprimorando o processo de identificação ainda no início das manifestações, identificando as pessoas que possam causar dano ao erário, dano a outras pessoas que estão lá pacificamente para se manifestar, e vamos continuar aprimorando esse processo, com policiamento ostensivo e policiamento velado. 30 pessoas foram detidas ontem, então, nessa manifestação. Pelos números do governo, havia entre 400 e 500 pessoas participando ali na Praça do Pedágio. Marcos Duval acompanhou tudo. Você estava lá pertinho, Marcos? Você estava onde? Então, Mário, eu estava dentro da cabine da Rodossol e consegui acompanhar os dois lados, tanto a ação da polícia como a ação dos manifestantes e dos vândalos infiltrados. É importante também ressaltar isso, era uma quantidade pequena infiltrada dentro dessas manifestações, eles estão se aproveitando disso para cometer seus crimes, seus atos de vandalismo, e vi uma ação muito técnica da polícia. Eu queria até mostrar as imagens, Mário, que estão aqui, que a gente separou. A polícia de choque, ela se aproximando, ela foi provocada várias vezes, vários rojões foram jogados em cima da polícia. Aquela fumaça não é bomba da polícia, é rojão que vinha dos manifestantes? Não, essa é a bomba da polícia. Para ela se aproximar, ela vai jogando essa bomba. Aí você vê os manifestantes, quer dizer, os vândalos, né? Não são os manifestantes, são os vândalos atacando a polícia. Eles vão para lá com esse intuito, nas mochilas eles guardam vários equipamentos. Ali, parece menino novo ali. E é importante colocar, as pessoas que tampam o rosto são os vândalos mesmo que querem realmente causar essa baderna. Agora, a polícia foi muito técnica, nesse momento ela teve que se subdividir, é uma ação difícil de se fazer. Isso sai fumaça, é bomba de efeito moral, que a gente fala da polícia. Efeito moral, para ela poder ir se aproximando. Então, essa subdivisão, e num momento de crise, num momento dessa, é difícil de se fazer, porque são várias ruas, são vários posicionamentos, um comando muito bom. E, Mário, eu garanto, avaliando essas imagens e estando lá presente e vendo toda essa ação da polícia e olhando as imagens das ações das polícias de choque de outros países, eu garanto que a Polícia Militar do Espírito Santo tem hoje o melhor batalhão de choque do país, do Brasil, para lidar com esse tipo de manifestação. E a estratégia da polícia também foi muito boa. Ela colocou policiais infiltrados, colocaram vários policiais infiltrados dentro da manifestação, e esses policiais iam passando as informações para outros policiais que estavam até dentro da Rodossol e faziam-se então um contato via rádio e as pessoas iam sendo presas. Então, por isso que teve um número muito grande de pessoas presas. Mas na primeira manifestação você não foi tão elogioso assim com a polícia. Não. Você disse que a polícia não teve tanta paciência, agora você está elogiando mais. O que mudou assim? Primeira mudança óbvia que a gente vê é que tinha menos pessoas, bem menos do que em relação à manifestação de quinta-feira. Dois pontos principais, Mário, que houve de mudança da primeira ação do choque com o de agora. A primeira, eles, com uma lata que foi arremessada, eles imediatamente começaram a reagir. Isso na quinta-feira, se não me engano? Não, na segunda, na primeira manifestação. Sim. Nessa manifestação, eu estava presente, vários rojões foram jogados, não foram nem latas, foram rojões que foram jogados para a polícia, em cima da polícia de choque. Alguns explodiram nos pés dos policiais e nem se mexeram, nem saíram do lugar. Mostrou um controle emocional muito grande, em cima de um treinamento que eles já fazem de um controle emocional para lidar com esse tipo de situação. Não revidaram de imediato, esperaram o momento do comando para então começar a agir. Por isso que eu considero... Não teve disparo de bala de borracha ontem, não? Não, também não teve nenhum cidadão, nenhum manifestante pacífico sofreu nenhuma avaria, está todo mundo com sua integridade. Então foi um trabalho muito técnico, uma diferença realmente grande, e em cima dessas imagens e vendo pessoalmente a ação da polícia, com certeza hoje o Batalhão de Choque do Espírito Santo é o melhor batalhão do Brasil. Tá aí o Marcos elogiando a atuação da polícia ontem, 30 pessoas foram detidas, tem gente da polícia infiltrada agora entre os manifestantes, isso é bom divulgar assim também, falar? Isso é bom até para poder mostrar para os vândalos que os policiais estão presentes entre eles e estão identificando e estão prendendo. Se é para fazer uma manifestação pacífica, a polícia está para contribuir, já colocou claro isso, que a polícia do Espírito Santo está contribuindo com essas manifestações pacíficas, mas não está sendo permissivo para esse tipo de vândalo, que acabam se filtrando, criam estratégia, Mário, de colocar bombas com um som parecido com a bomba de polícia, eles jogam essa bomba na frente dos manifestantes para causar a sensação que é a polícia que está jogando essa bomba e eles começam a correr para começar o tumulto. Então, são pessoas que têm até uma estratégia de tumultuar
as manifestações. Está aqui a análise do nosso comentarista de segurança, Marcos Duval. Marcos, obrigado, viu? Sempre à disposição, Mário.